Olá, meninas! Voltei hoje de novo para terminar de falar o relato do meu parto normal. Que naquele dia eu fiquei sem bateria a câmera, então não deu para terminar. Então, vamos começar. Vamos continuar, né? Eu parei falando da secreção que havia saído e que seria o sinal, né? O sinal do bebê que iria nascer e que seria o tampão, né? Então, aí depois do tampão veio a vontade de fazer o número 2. Estava vindo a cada meia hora, mais ou menos. Às 10 da manhã eu comecei a ter vontade de fazer o número 2. E a cada meia hora dava vontade de novo. Isso aconteceu umas 3 vezes. Depois disso, começou a vir umas dores assim na barriga, parecia que o osso estava abrindo, o osso dos quadril estava abrindo, parecia que o bebê estava encostando no osso do meu quadril. Aí aquela dor vinha e sumia. E eu fui lavar as calçadas, fui fazer as coisas, fui terminar de ajeitar a casa. E daí, o que aconteceu? Eu fui e falei pra minha sogra. Falei assim, tá vindo, veio uma secreção, veio um sinalzinho e tá vindo como se fossem umas contrações. Pode ser do bebê, porque já estava de 42 semanas e 3 dias, como já está na descrição, né? Então, ela falou, então você espera que quando o pai do neném voltar, ele te leva no hospital. E aí eu fiquei, e eu notei que estava vindo as contrações a cada 10 minutos, estava vindo a contração. E aí eu liguei para minha mãe, já era quase meio-dia, e eu falei, mãe, tá nascendo o bebê, eu tô entrando no trabalho de parto. Então a minha mãe estava dando faxina na casa, veio correndo. Quando ela chegou, eu já estava saindo já com meu marido para ir pro pronto-socorro da minha cidade. Aí chegando no pronto-socorro da minha cidade, eu tive que esperar um pouco, depois eu entrei e o médico estava atendendo, eu esperei mais de 40 minutos depois que eu entrei. E o hospital não estava fazendo parto, nem normal nem cesárea, não estava fazendo parto. Só se as mulheres estivessem já ganhando mesmo, né? Mas não estava funcionando o bloco cirúrgico pela reforma. Então fiquei esperando o médico me examinou. Quando ele examinou, ele não falou de quantos centímetros eu estava, ele falou, só pegou e falou assim, seu bebê tá meio alto. Falei, mas eu tô com muita dor, tá? A dor já estava vindo de cada 6, 7 minutos, já estava vindo a dor, estava muito frequente. E ele disse, seu bebê tá alto, vou fazer uma guia para você, como você teve seu primeiro parto cesárea, você vou fazer a guia para você ganhar cesárea, ou na cidade mais próxima, ou na outra, que tinha 2 cidades que é um pouco mais longe, que é 50 quilômetros, que eles estavam tentando. Só que uma cidade que é mais próxima, ela é outro estado, ela é Minas Gerais. E a cidade que normalmente as mulheres estavam indo ganhar de bebê é mais longe, que é meia hora de carro, que é do Espírito Santo, então era a mais frequente, que as ambulâncias estavam levando as gestantes para lá. Então, fiquei esperando e ele disse que estava alto o bebê, aí começou a sangrar depois que ele fez o toque. E eu e minha mãe a gente foi para um quarto para esperar. E aquela dor aumentando, 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 e eu ia no banheiro para me fazer força no banheiro, para dar aquela aliviada. E aí sangrava. E eu assim não coloquei absorvente, não coloquei nada. Primeiro parto normal, tava meio assim e não coloquei nada. Nem pensei. Mas eu ficava com vergonha de fazer força e sujar meu vestido. E eu não podia vestir a roupa do hospital porque eu não ia ficar ali. Então eu deitei numa cama lá, fiquei deitada de lado e a dor insuportável, insuportável. E eu pedi à enfermeira, me dá um remédio para dor, porque eu não vou ganhar normal, vou ganhar cesárea. Porque me falaram que era bom esperar a hora, mesmo que eu não fosse ganhar normal, mas esperar o neném tá dando sinal, se na última hora tiver de fazer uma cesárea, mas pelo menos o bebê já está em trabalho de parto. Não marcar antes, não tirar antes. Mas aí eu preferia ganhar o normal, só que eu achei que eu não ia ganhar pelo fato de não ter dado certo da primeira vez.
Mas meu primeiro filho, o batimento dele caiu. Com 41 semanas o médico tirou. Mas senão eu te teria esperado. Vale a pena, muito a pena esperar. Apesar da minha cesárea ter sido bem tranquila, a recuperação foi bem tranquila. Só que a gente demora mais, né, para recuperar. Então, fiquei esperando a vaga e nada. Isso já passou outra 1 hora mais ou menos. Surgiu a vaga para a cidade mais longe. Só que, tipo, eu cheguei lá, já ia dar 1 hora e saí de lá já quase 4 horas. E fui pra essa cidade vizinha. Quando eu cheguei, com muita dor, quando eu cheguei lá já tava já fechando as pernas, que eu não tava aguentando de dor. E a minha mãe ficou lá dando entrada no hospital e eu já fui lá pra esperar o médico. Aí tinha uma salinha lá que o médico fazia o exame. Aí ele mandou eu ir no banheiro, tirar a calcinha, eu tirei, aí voltei, mandou fazer uma força. Quando eu fiz, deu 6 centímetros de dilatação. Aí ele falou, nossa, ela tá com muita dor mesmo. E eu, quando vinha a contração, eu gemia e me apertava assim, não conseguia andar, trava, né? Aí ele disse, leva ela pro pré-parto, ir lá pra ela trocar a camisola, se tiver de tomar banho. Aí eu fui tomar um banho bem rápido, a enfermeira não deixou eu tomar banho direito. E eu queria tomar um banho melhor, porque já tinha um tempinho que eu tava ali meio sangrando e tal. E ela ficou me apressando, assim. Eu não gostei muito do atendimento lá daquele hospital. E aí, ela colocou a camisola em mim, me ajudou, aí eu deitei. Aí falou, deita que eu vou estourar sua bolsa. Aí o médico veio, estourou minha bolsa. Aí minha mãe falou assim, Miri, agora que estourou a sua bolsa, você fica de lado esquerdo, que é lado do coração, que o bebê vai encaixar e vai nascer mais rápido. Falei, tá bom. A primeira cólica, a primeira contração que veio, depois que estourou a bolsa, eu fui no céu e voltei. Aí sim, que até então tava bem suportável, tava grande, mas tava suportável. Aí começou a vir uma dor quase que insuportável. Quase, né? Que nada Deus não dá a gente que a gente não possa aguentar, que a gente aguenta. Então, aquela dor vinha e eu pegava a mão da minha mãe, apertava, eu quase quebrei as mãos da minha mãe. E daí fiquei ali. Aí o médico falou assim, como eu tava com 6 centímetros, demoraria umas 4 horas, né, pra nascer, que é 1 centímetro por hora, mais ou menos. Então ele já achou assim, eu acho que ia dar 5 horas, eu não tava com relógio, mais ou menos eu deduzo assim, era quase 5 horas, então ele achou que ele ia nascer até umas 7, tipo assim, antes de anoitecer, 7 e pouquinho. Aí ele saiu e eu fiquei lá. E eu lembro que não demorou muito, e eu já estava sentindo umas dores muito grandes, e eu já estava sentindo aquela dor longa, assim, e eu fazia força e eu me espremia. Depois que rompeu a bolsa, eu me espremia, aí eu fazia força. E aí a minha mãe saiu para entregar uma pasta que estava na mão dela, para entregar a enfermeira, e eu fiquei sozinha um instante. Aí a enfermeira veio e eu tava fazendo um gemido diferente. Aí ela falou, mãe, você acha que tá na hora? Eu falei, e era aquela dor terrível, né? E ela foi, vou chamar o médico. Aí ela chamou o médico veio e falou assim, não, será que tá na hora? Quando ele olhou, já falou, traz pra sala de parto. Aí já fui descendo correndo e eu falei, tá vindo a contração, eu não posso sair. Ela, não, você consegue sim, não espera. Eu peguei, esperei. Quando a contração foi embora, aí eu fui bem rapidinho, fui pra outra sala do lado. E aí me colocaram lá, eu achei que não ia dar tempo dele me dar anestesia pra fazer o piquezinho. E eu fiquei com medo de fazer força. Aí veio a contração, eu fiz força. Só que o meu bebê, né, ele demorou um pouco para nascer, porque ele era muito grande. Então fiz várias forças. Depois que eu fui ali para a sala de parto mesmo, eu fiz mais de umas 6, 7 forças ainda. E fiquei muito cansada. E aí ele falou, aí ele deu tempo dele calçar as luvas e fazer o pique e falou, faz força, faz força. E eu fazia força, nada, nada. Eu olhava assim pra janela, garoando assim, olhava, meu Deus, essa dor e um sono. E um cansaço sem fim. Eu estava desde as 10 sentindo aquelas contrações, então estava cansada já. E aí
eu olhava assim no intervalo, aí fazia força, aí por fim eu comecei eu mesma apertando assim, fazendo a força e apertando, aí eles tiraram a minha mão, aí tava bem próximo dele nascer, aí falou assim, ó, mais uma força, mais duas forças você vai ganhar. Aí eu fui, a enfermeira foi, subiu em cima e fez mais uma, fiz mais duas, e tava quase, mas não passava. E eu sentindo ele no meio das minhas pernas ali, o meu osso deslocado mesmo. E aí mais uma, e ela me ajudou, ela quase subiu em cima de mim assim, e me ajudou. E, e daí eu senti um poc, ali a cabeça passou. Mas aí para de sentir a contração na hora, uma coisa assim de Deus mesmo. Você para de sentir aquelas dores na hora, só que você fica com aquela coisa no meio das suas pernas, né? Você fica com aquela sensação ruim. Aí foi, puxou o bebê assim, aí deu aquela aliviada, aí na hora que ele saiu, deu aquela aliviada, aí sim. Falei, ai meu bebê, aí eu não senti, não ouvi ele chorando, aí fiquei assim preocupada, olhando, aí já pegaram, não me deram ele na hora, já pegaram, deram a volta pra aspirar a boquinha dele, e ficaram aspirando e colocaram de cabeça pra baixo, bateram e ele não chorava, ele demorou alguns segundos pra chorar, ele não chorou logo não, ele demorou bastante, tiveram que colocar ele de baixo, cabeça pra baixo umas 2, 3 vezes, bater na bundinha, aspirar bastante. Porque já estava engolindo, já estava sufocando, não sei. Porque ali na força ele demorou bastante. E aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim, tranquila mãezinha, que ele já vai chorar. Aí ele foi, começou a chorar. Aí já começou a chorar com as mãos na boca, morrendo de fome já. E ele nasceu mais ou menos, acho que era 5h30. E no dia 19 de abril, na sexta-feira, e ele estava com 4,650 kg. O irmão dele nasceu com 4,3 kg. E eles iam nascer no mesmo peso, porque o irmão dele, como caiu o batimento, eu tive que tirar uma semana antes. Então ele ia engordar essas 350 gramas, durante uma semana ele ia engordar tranquilamente. Então eles iam nascer mais ou menos no mesmo peso. Então por isso que é bom, gente, você esperar até a última semana, porque o bebê nasce mais forte, ele tem mais tempo ali dentro da barriga para estar engordando, ele nasce mais saudável e você não priva o calorzinho, né, do bebê, quanto mais tempo ficar ali em contato com a mãe. Mais saudável o bebê vai nascer, menos contato com o mundo exterior, mais vai demorar para ter o contato com o mundo exterior, para vir as gripes e essas coisas. E ambos ficaram fortes e tudo, só que quanto mais você esperar a natureza, é melhor. Eu torcia para vir com 40 semanas, só que não vieram, né? E espero que esse venha um pouco antes, porque tá difícil. É, então é isso, meninas. Aí a minha recuperação, aí assim, quando eu aí eu fui pra sala, pro quarto, né? Aí a enfermeira falou pra mim assim, daqui 2 horas, depois que a gente jantar, a gente já te dá o banho, aí você já fica limpinho e tal. Eu falei, tudo bem. Só que aí eu comecei a sentir cólica, cólica, cólica. Minha mãe viu que tava tudo bem comigo, minha mãe foi embora, ligou pra minha sogra, tava tudo bem. Só que aí depois que todo mundo ligou, todo mundo viu que tinha nascido, tava tudo bem, eu comecei a sentir cólica, 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 cólica. E era o útero tentando contrair, e meu útero não estava contraindo. E naquilo das colas eu me mexia, saía muito sangue, muito sangue. E aí, antes das enfermeiras jantar, eu pedi para colocar o bebê perto de mim. E eu dando mamar, e qualquer movimento que eu fazia, sangrava muito. E eu achei que era normal. Eu não tinha tido parto normal, né? Então eu achei assim que fosse normal. Só que as dores eu sabia que não era normal. E eu ficava com vergonha de pedir um remédio para dor. E aí eu disse, não, quando elas voltarem, eu vou pedir o remédio para dor. Aí eu me levantei, falei, vou me levantar, já vou pro banheiro, já vou tomar um banho, vou ficar sentada numa cadeira que tinha do lado da cama assim. Aí vou esperar elas trocar meu lençol e depois eu deito na cama. Só que quando eu me levantei, tinha muito sangue, o sangue começou a cair no chão, a escorrer pelas minhas pernas. E ficou muito ensanguentado o chão, a cama e tudo. E aí, justo nesse momento, antes de jantar, o médico que fez meu parto foi lá no quarto para ver como é que estava o bebê. Porque meus 2 filhos nasceram com o nariz bem entupidinho. Acho que é de sair de dentro do quentinho e ir pro ar-condicionado. E aí entope o nariz, aí eles ficam achando que poderia ser adenose, né? Mas nenhum dos dois tinha carninha no nariz, era só de secreção mesmo, de pós-parto. Então, ele foi olhar para examinar ele, para ver se estava tudo bem, qualquer coisa chamar o pediatra. Chegando lá,
eu estava em pé, limpando sangue nas minhas pernas. Aí ele disse, o que você está fazendo? Senta agora. Aí eu peguei e sentei na cadeira e disse, não sei como, com esse tanto de sangue que você perdeu, você não desmaiou. Você não tá tonto? Eu falei, não tô tonto. Aí ele falou, deita aqui, deixa eu olhar seu útero. Quando eu deitei, meu útero estava duro para um lado, não estava contraindo. Então ele foi fazendo a massagem e fazendo toque para poder sair o sangue, fazendo a massagem na barriga e o toque para sair o sangue. E foi saindo sangue e aí eu comecei a gritar. No meu parto eu não gritei e nesse momento doeu bastante, porque tinha uns pontinhos lá embaixo, então doeu bastante. Não foi só alguns pontinhos, foi um ponto que dilacerou desde aqui da frente até lá atrás, porque meu filho foi realmente bem grande, não ia passar. Então eu levei muitos pontos, por dentro, por fora. Então, ele foi, tirou todos os coágulos de sangue que estavam na minha barriga e falou, você não pode levantar, as enfermeiras chegando, você vai ficar deitada aqui, elas vão trocar seu lençol, você deitada. Se você cair, vai estourar esses pontos. Eu falei, tá, eu já tava mole, aí depois que ele tirou os coágulos, fiquei mole, fiquei com a pressão caindo, fiquei querendo desmaiar. Aí fizeram exame em mim, colocaram a bolsa de sangue, eu fiquei durante a noite tomando sangue, que eu tinha perdido bastante. E elas foram trocar a minha cama, eu deitada lá mole, quase desmaiando, mas eu estava ciente. Aí essa noite eu passei bem, só que aí quando ligaram pra lá e falaram que eu estava tomando sangue, que eu tinha dado hemorragia, que eu tinha que tomar sangue, ficaram muito assustados, porque minha mãe saiu de lá, estava tudo bem. Mas isso daí é o útero, né, gente? Porque um bebê tão grande, o útero não deu conta de contrair. Mas aí depois foi tudo bem, quando me deram alta eu estava perfeita, estava muito bem mesmo. Fizeram até radiografia no meu bebê, porque era muito grande, ele tinha 56 centímetros e 4 kg e 650. Aí o pediatra era bem naniquinho, veio falar que tinha que fazer radiografia para ver se estava tudo bem com ele. E se ele não tivesse mamando, era para a enfermeira dar soro glicosado para ele. Se ele não mamasse, ele ia ficar internado, ele não ia poder levar alta na segunda. Falei, meu Deus. Aí tava tudo bem, tava mamando bem, tudo direitinho, a enfermeira dava o soro glicosado e deu tudo certo. Na segunda-feira eu pude ir embora pra casa. E chegando lá, eu me abaixava para mostrar o bebê, o meu filho tava com 3 anos e meio, o mais velho. Aí deu tudo certo, assim, só quando os pontos ficavam meio sequinhos que tinha que ficar mais de ladinho, mas não infeccionou os pontos, não inflamou nada, a recuperação foi boa. Eu com 2, 3 dias já estava lavando as fraldinhas, roupinha mais fininha, já estava assim organizando a casa, já estava andando para lá e para cá, já podia tomar conta dos dois, né? Então assim, foi bem tranquilo, foi bem melhor que o cesárea, a recuperação, porque cesárea é uma cirurgia, né? Então você tem que guardar repouso mesmo, porque senão pode dar sequelas mais